Vamos imaginar uma situação hipotética. Você vive no ano de 1883 e ganha de presente uma viagem paradisíaca a uma das ilhas lá da Indonésia. Então você se arruma e vai para o local, chegando por volta do dia 25 de agosto de 1883. Mas o que não te contaram foi o que te esperava como brinde de viagem. Agora mesmo, em setembro de 2021, temos um alerta de vulcão que fica localizado em Las Palmas, lá nas Ilhas Canárias, lá no Costa da África. Todo mundo está sabendo, né? O alerta de tsunami pode afetar o Nordeste e por aí vai adiante. O vulcão La Cumbre Vieja, ele entrou em erupção nesse domingo, dia 19/9/2021 e continua ainda hoje, 21/9/2021. Bom, aqui é o canal Quem Sabe, meu nome é Marcos Mendonça e vamos falar da pequena ilha de Krakatoa e de uma erupção que foi ouvida no mundo todo e que quase destruiu totalmente essa ilha. A pequena ilha de Krakatoa, ela fica no meio do Estreito de Sunda, entre as grandes ilhas de Sumatra e Java, lá na Indonésia. Ela foi praticamente destruída em 27 de agosto de 1883, uma segunda-feira, pela explosão de um vulcão. As erupções tinham começado no domingo, uma explosão gigantesca e um barulho tão alto na segunda-feira que ele chegou a ser ouvido a 5.000 quilômetros de distância lá nas Ilhas Maurício. Essa foi a terceira erupção dessa fase do Krakatoa, dessa explosão. E lá nas Ilhas Maurício se achou que isso aí era um tiro de canhão dado por um navio. Você tem uma ideia do tamanho do barulho que foi. Imagina só, tem uma ideia mais prática. Um som gerado aqui no Rio de Janeiro, ele cruza o Atlântico e é ouvido lá em Dakar, lá no Senegal, lá Paris-Dakar, né? Não é à toa que a explosão do Krakatoa é tida como, até hoje, como o som mais alto já ouvido na história. Foi tão poderoso que há relatos de ter rompido os tímpanos de marinheiros que estavam a dezenas de quilômetros de distância. As reverberações das explosões foram inacreditáveis. É difícil descrever o barulho e o caos que eu presenciei, disse uma vez à BBC em 1946 Sidney Baker, que na época do Krakatoa era um adolescente no navio de seu pai, o W.H. Bass, de bandeira americana e que viajava de Batávia, nome então da capital das Índias Orientais Holandesas e que atualmente se chama Jakarta, que é a capital da Indonésia, lá até os Estados Unidos. O navio estava no Oceano Índico, a noroeste de Krakatoa. O ar, ele tinha tanta poeira que a gente achou que fosse sufocar. Estava tão escuro que você não conseguia ver a sua mão colocada na sua frente. As cinzas, elas choviam no mar. E sobre o navio haviam quase 20 centímetros de camadas de cinzas. Simon Winchester, o autor de Krakatoa, The Day the World Exploded, ou seja, O Dia em que o Mundo Explodiu, de uma tradução literal, dá uma ideia de destruição deixada em uma entrevista ao programa Witness History, da BBC. Precisamente às 10 horas e 5 minutos locais, a ilha, basicamente de 10 quilômetros cúbicos, foi desintegrada por uma explosão que lançou rochas e cinzas até 100 quilômetros de altura. A ilha desapareceu e deixou por alguns segundos um enorme buraco no mar. Esse buraco ele foi enchido por trilhões de litros de água. Estava tão quente no interior desse buraco que a água imediatamente se converteu em vapor. Esse vapor, ele por aí causou tsunamis gigantes, sendo 4 ao todo. Causaram um enorme estrago nas costas de Sumatra e de Java. E não foi apenas a cratera e o vapor que causaram os tsunamis, mas também a enorme quantidade de água deslocada pela lava, rochas e outros detritos expelidos pelas erupções.
Vários vilarejos e cidades costeiras na Indonésia foram invadidos pelas ondas e completamente inundados, entre elas a cidade de Anjer, lá na ilha de Java. O barco de meu pai estava a caminho de Anjer, contou Sidney Baker, e a cidade desapareceu completamente sobre a água. A gente estava navegando por cima dela. Eu me lembro de ouvir meu pai dizendo que se jogasse uma âncora, ela ficaria presa na chaminé de alguma casa. O mar estava cheio de toda espécie de destroços, vilarejos levados pela água, corpos por tudo quanto é lado. Os tsunamis mataram cerca de 40 mil pessoas nas cidades costeiras do estreito de Sunda e avançaram pelos oceanos Índico e Pacífico. Segundo Winchester, as ondas chegaram à costa leste da África e subiram o Atlântico. Marégrafos, que são aparelhos medidores das variações do nível do mar, detectaram as ondas empurradas pelos tsunamis em lugares distantes como Biarritz, na França, o Canal da Mancha e Portland, lá na costa oeste americana. Não foi apenas nos oceanos que Krakatoa deixou sua marca. A incrível força da explosão liberou uma energia estimada em 200 megatons, ou seja, mais de 10 mil vezes a bomba de Hiroshima. E isso criou uma onda de pressão que deu a volta no planeta 3 vezes. Os efeitos da luz do Sol refratada pelas partículas na estratosfera expelidas pelo vulcão mexeram com a aparência dos crepúsculos e das auroras. Ainda sob relato, quando chegamos em casa nos Estados Unidos, notamos que isso estava acontecendo no mundo inteiro. Descrições da época dão conta de crepúsculos extraordinariamente vívidos e brilhantes, que teriam inspirado poetas e pintores em lugares distantes como a Europa. Um pintor em Chelsea, Londres, William Ashcroft, ficou encantado com os deslumbrantes tons de roxo, vermelho e laranja do pôr do sol, pelo que hoje sabemos ter sido o efeito da poeira suspensa na estratosfera. E produziu no inverno de 1883, à beira do Tâmisa, centenas de aquarelas que parecem ter sido ideias, que dão uma ideia na realidade do fenômeno. Parece ter sido ideias, é ótimo. E dão uma ideia do fenômeno. Nos Estados Unidos também teve um pôr do sol tão intenso, mas tão intenso, de um brilho tão forte em Poughkeepsie. Essa saiu, graças a Deus, saiu agora. Uma cidade à beira do rio Hudson, no estado de Nova York, que os bombeiros enviaram carruagens com água, achando que havia um incêndio na beira do rio. Só que quando chegaram ali, não havia fogo algum. Apenas o pôr do sol extraordinário. E hoje, muitos especialistas estão convencidos de que o famoso quadro O Grito, de Edvard Munch, retrata um céu intenso laranja e roxo que teria sido inspirado nesse céu da explosão do Krakatoa. Para Winchester, a explosão do Krakatoa também marcou uma grande mudança no mundo, aliás, uma das maiores mudanças no mundo das comunicações, pois teria sido o primeiro grande evento anunciado em rede global, ou seja, o primeiro evento globalizado, onde a notícia chegou muito mais rápida. Só para a gente ter uma ideia, quando Abraham Lincoln, que tinha sido o presidente americano, que tinha sido assassinado cerca de 20 anos antes, levou quase 12 dias para que a notícia da morte dele chegasse a Londres. Mas nesse meio tempo houve avanços na tecnologia de instalar cabos de telégrafo atravessando os oceanos. E isso permitiu que uma mensagem enviada pela correspondente da agência Reuters em Java disse o seguinte: explosão gigante, Krakatoa, vários mortos. Chegasse a Batava em pouquíssimo tempo e de lá telegrafada a Londres, aonde chegou 4 minutos depois do envio original. E em seguida isso foi chegando a várias cidades do mundo, visto que agora a gente estava um pouquinho mais globalizados, Eu acho, então, que a erupção do Krakatoa e a cobertura desse evento marcou realmente o nascimento
do que a gente hoje conhece como essa aldeia global, essa globalização, como eu tinha dito antes. Mas vamos lá. O establishment da época, liderado na época pela Royal Society, a tradicional Academia de Ciências do Império Britânico, o establishment da ciência, liderado na época pela Royal Society, a tradicional Academia de Ciências do Império Britânico, queria entender as possíveis razões que os efeitos do Krakatoa fossem sentidos em lugares tão distantes. Essas pesquisas levaram à descoberta de correntes de ar na atmosfera, e os cientistas começaram a entender que o mundo era governado por forças globais, ou seja, o que acontecia num canto afetava outro. Foi o primeiro evento que fez o mundo entender que era uma entidade interconectada. Coisas que hoje a gente aceita naturalmente, como aquecimento global, aumento dos níveis do mar, tudo isso vem da percepção de um mundo interconectado que começou com a erupção do Krakatoa. Os efeitos da explosão de 27 de agosto de 1883 foram sentidos por muito tempo. A queda na temperatura da média global no ano seguinte, chuvas recordes nos Estados Unidos e um aumento da concentração de ácido sulfúrico nas nuvens. Tudo isso foi atribuído ao vulcão. Há estimativas que o clima só voltou ao normal 5 anos depois da erupção, em 1888. O pôr do sol roxo, vermelho, laranja, infelizmente, eu até digo felizmente, graças a Deus, nunca mais deu as caras, mas a mesma ilha de Krakatoa voltou a causar destruição e morte em 2018, com a erupção do Anak Krakatoa. É um nome indonésio que quer dizer filho de Krakatoa. O Anak Krakatoa emergiu da caldeira deixada pela explosão do Krakatoa em 1929. Ele tem crescido de tamanho desde então e hoje tem cerca de 2 km de diâmetro. Em dezembro de 2018, uma violenta erupção do Anak provocou um tsunami que matou quase 300 pessoas e deixou mais de 1.000 feridos. Devo lembrar de um episódio do Túnel do Tempo, lá uma série dos anos 60, eu via muito quando criança, chama-se O Dia do Juízo Final, Crack of Doom, que fala justamente deles, né, Doug Phillips e Tony Newman, indo cair justamente na ilha de Krakatoa e passando por todo o período dessa erupção. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro mesmo, temos um vulcão adormecido, né? Ele fica lá em Nova Iguaçu. E apesar que recentes estudos indicam que na verdade é uma câmara magmática que alimenta dutos que chegam até os vulcões, ou seja, é como se fossem pequenos vasos sanguíneos ou grandes vasos sanguíneos que na realidade carregam lava para serem expelidos pelos vulcões. Em verdade, ele não teria como ficar ativo assim, sendo uma câmara magmática, mas estudos mais aprofundados devem ser feitos porque existiram indícios de magma, né? Existindo de rocha vulcânica na região. Ainda como curiosidade, o maior vulcão do mundo fica lá no Parque Americano de Yellowstone, que entrou em erupção há 600 mil anos atrás. Bastante tempo, né? Mas ele é considerado um supervulcão e isso é um dos mais perigosos. Se ele entrasse em erupção, suas cinzas seriam jogadas na atmosfera por anos, provocando uma redução de 10 graus Celsius na temperatura em todo o planeta. Aqui em Bangu até que eu ia gostar um pouquinho. Vulcões são coisas que não devemos relevar. Krakatoa foi real, mas por muitos ele foi esquecido no tempo. A gente esquece, né, quando a coisa fica muito lá para trás. Devemos sempre ter em mente o poder de destruição dos vulcões e nos precaver. Bom, essa foi a nossa história de hoje. Se vocês gostaram, deem seu like, se inscrevam, espalhem conhecimento. É sempre importante. E um aviso, fiquem longe dos vulcões. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.